Abrir a sua Bíblia no Salmo de número 64. Salmo de número 64. Nós vamos nesta manhã estar meditando sobre alguns aspectos da vitória que o Senhor quer que nós tenhamos contra os nossos inimigos. Amém? Esse salmo é um salmo que foi escrito por Davi. E naquela época, você sabe, aquilo que Davi estava falando aqui, era que ele tinha inimigos de carne e osso, né? Ele era um guerreiro, ele lutava contra seus inimigos, muitas vezes inimigos de outras nações, algumas vezes, infelizmente, os inimigos dentro mesmo da nação que ele possuía. Mas a palavra do Senhor, no livro de Efésios, nos revela que a nossa luta não é contra carne e sangue, amém? Mas sim contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade, contra os governadores deste mundo tenebroso. Então, é nessa perspectiva que nós vamos olhar este salmo, com os olhos do Novo Testamento, amém? Procurando entender, então, como é que nós devemos e podemos ter vitória contra os nossos inimigos, amém? Então, vamos ler Salmo 64, do versículo 1 ao versículo 8, que nos diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no seu mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus, amém? Sempre mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. Amém? Até aqui. Então, meus queridos irmãos, neste dia, nós vamos conversar a respeito de algo muito prático. Algo muito, muito prático, que eu gostaria que você recebesse nesta manhã, que você pudesse realmente, nesta manhã, ouvir o som da voz do Senhor, e que você recebesse esse ensino lá dentro da sua mente, amém? Que você recebesse ela também no seu espírito, no seu coração. E que você, acima de tudo, praticasse esta palavra. Amém? Nós vamos falar sobre algo que eu chamei de projeções de iniquidade. Então, neste salmo, eu gostaria que você olhasse junto comigo ali o versículo de número 3. Vamos ler novamente o versículo de número 3. Que diz assim: os quais afiam a língua, os nossos inimigos, como espada, e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Então, esse salmo ele está nos mostrando aquilo que o texto de Efésios 6 também nos fala, que o inimigo envia contra nós setas. Ele envia contra nós pensamentos. Ele envia contra nós palavras amargas. Ele envia contra nós sentimentos para atingirem as nossas vidas.
E é isso que o inimigo projeta na nossa vida. É isso que o inimigo projeta muitas vezes na sua mente. É isso que o inimigo muitas vezes projeta nos seus sentimentos. Meus irmãos, quantas vezes você orou a respeito de alguma coisa, Deus está falando com você, você está percebendo que é Deus que está falando com você, Deus está falando com você na palavra, te mostrando algo para a sua vida, te apontando um caminho que você sabe que é bíblico, e de repente você começa a receber essas setas. De repente você começa a receber essas projeções, sentimentos e pensamentos que começam a vir sobre a sua vida. E de repente eles começam a te confundir. Eles começam a te colocar dúvida. Eles começam a te deixar inseguro. Eles começam a te deixar com medo. Eles começam a provocar todo tipo de situação na sua vida. Então, estas setas, isso que o inimigo projeta sobre você, são palavras, são pensamentos, são sentimentos, e muitas vezes são até imagens. Que você começa aqui, como lá nos seus pensamentos, ver. De repente você estava indo bem por o caminho do Senhor. De repente você estava tão seguro de alguma coisa. Daqui a pouco você começa. Já não sabe mais. Já tem dúvida. Já está tomado pelo medo. Já está tomado pela segurança. Então, em primeiro lugar, você precisa entender a forma que o inimigo opera. Amém? Você sabe por quê, querido? Porque o inimigo das nossas almas, eu lembro sempre do meu pai falando isso quando ele ensinava sobre batalha espiritual. Ele sempre vai falar na primeira pessoa com você, como se fosse você. Ele nunca vai vir assim descaradamente, sabe? Ele sempre fala com você como se fosse o seu próprio pensamento. Ele sempre aborda o seu sentimento como se fosse o seu próprio sentimento. E é por isso que você começa a ter tanta dúvida. É por isso que você começa a ficar tão deprimido. É por isso que você começa a perder o rumo e a perder a direção. Porque muitas vezes não discerne o que é do inimigo e o que é seu próprio. A segunda coisa que nós precisamos fazer, portanto, é discernir como o inimigo nos ataca. E eu queria que você olhasse para o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: para as ocultas atingirem o íntegro. Diga, as ocultas. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente, diga secretamente, armar ciladas. E ainda dizem assim: quem nos verá? Quem nos verá? É assim que o seu inimigo espiritual age. E você precisa ter os seus olhos abertos, amém? Nesse dia. Pelo Senhor, porque Ele começa a lançar pensamentos que são os pensamentos dele sobre a sua vida. Ele começa a lançar os sentimentos que são os sentimentos dele sobre a sua vida. E ele diz assim: ele não vai perceber. Então você vai começar a ter todo tipo de dúvida, todo tipo de medo, todo tipo de desânimo, de incerteza, de insegurança. E você vai pensar que é seu. E por ali, quem é que está projetando tudo aquilo sobre você? É o inimigo da sua alma. Amém? E nós precisamos entender que o inimigo faz assim. Esse texto nos diz aqui no versículo 5, o mesmo que Efésios 6 nos diz, que o inimigo monta ciladas. São ciladas. São pensamentos que são ciladas. E deixa eu te falar, essas ciladas são
situações que, se elas fossem escancaradas, não seriam ciladas, não é verdade? Porque você perceberia e não cairia nelas. Mas muitas vezes você não percebe. Você não percebe e começa a ser atacado por todo tipo de incredulidade, todo tipo de medo, todo tipo de insegurança, todo tipo de dúvida, todo tipo de questionamento a respeito de Deus, contrário a Deus, contrário à palavra de Deus, contrário a tudo aquilo que a palavra do Senhor fala. E você muitas vezes não está percebendo que é o inimigo. Como é que esses pensamentos podem operar dentro das nossas vidas? Queria que você desse uma olhadinha no versículo 6. Dizem assim: projetam iniquidade e que inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Irmãos, algumas versões aqui usam tramar, eles tramam. Outras versões usam a palavra inquirir. Outras versões vão usar esta, que é a minha aqui, que essa palavra tão difícil, né? Escogitar. De que forma, então, o inimigo vai adentrando nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos? Esses pensamentos e esses sentimentos, eles entram em nós, eles começam a falar conosco. Eles começam a nos questionar. Eles começam a nos confundir. Eles começam a colocar em dúvida tudo aquilo que nós temos aprendido em Deus e com Deus. Eles começam a colocar incredulidade. Eles começam a falar conosco. Essa palavra aqui que foi traduzido como escogitar, em algumas Bíblias estão tramar, outras está inquirir, significa criar pela imaginação. Cogitar, imaginar, inventar, examinar, questionar. E é isso que os pensamentos malignos, quando são lançados sobre a sua vida, é isso que os sentimentos malignos, quando são lançados sobre a sua vida, começam a fazer. O inimigo começa a criar uma imaginação de derrota na sua mente. E você começa, pela ação dele, cogitar o que o pior vai acontecer. Leva você a imaginar que você não vai ser bem-sucedido, que não vai dar certo. Inventa mentiras sobre Deus, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. Começa a questionar a sua fé, os fundamentos da palavra de Deus que foram colocados no seu coração. Mas, irmãos, como é que esses sentimentos e pensamentos que o maligno lança, essas projeções que o maligno lança, conseguem penetrar na sua vida? Eles criam raízes e se fundem ao nosso pensamento e ao nosso sentimento quando nós os abrigamos. Muitas vezes nós abrigamos pensamentos. E nós ficamos pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, e dando asa para aquilo, e pensando naquilo, e pensando naquilo, e pensando naquilo. Então o inimigo já percebe, nós mordemos a isca. Ele enlaçou os nossos pensamentos. E ele cria, meus irmãos, como que uma teia de aranha, na qual a presa, que somos nós, muitas vezes ficamos enredados. Sabe, nos nossos sentimentos, quando nós chocamos aquilo, sabe, como a galinha que choca os ovos? Ela senta em cima ali, fica ali, fica ali, fica ali. E é como se você estivesse chocando aqueles sentimentos. Você abriga aquilo, você coloca para dentro de você e fica ali.
investindo naquele tipo de sentimento. Sente de novo, sente de novo. Eu acho que é isso mesmo. E vai dando vazão para os seus sentimentos. E vai sentindo aquela coisa maligna. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa marcadinho aqui no Isaías, no Salmo 64. E vá comigo em Isaías 59. Isaías 59, nós vamos ler no versículo de número 5. Primeiro versículo de número 5 que nos diz assim: chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, e se um ovo é pisado, sai-lhe uma víbora. Por quê? Porque onde é que isso tudo começou? Qual é o nascedouro desse pensamento que está atacando você? Qual é o nascedouro desse sentimento que você muitas vezes abriga aí no seu coração? Vem do inimigo. Vem do maligno. Dá uma olhada em Isaías 59, 1 e 2 agora. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É exatamente aqui onde o inimigo quer chegar. Ele quer fazer você tecer a teia e abrigar o pensamento. Ele quer fazer você chocar o ovo. E dentro tem uma pequena cobra, né? Nos seus sentimentos. Por quê? Porque quando ele domina, meus irmãos, os seus sentimentos, os seus pensamentos, ele está te afastando de Deus. Ele está levando você para um pensamento longe de Deus. Ele está levando a atuação para uma ação longe de Deus. Ele está te levando a praticar o pecado, a iniquidade. A palavra iniquidade, muitas vezes, ela é traduzida como injustiça. Injustiça. E é assim que o inimigo nos enrola. E é assim que o inimigo nos faz pensar, muitas vezes, não segundo a palavra de Deus, mas segundo os seus próprios pensamentos malignos. Então, você poderia me dizer, mas irmã, como que nós podemos nos livrar disso, amém? Porque esse é o objetivo desta palavra. Como fazer com que você não caia nessa cilada? Como fazer com que você fique livre disto que o inimigo muitas vezes tenta projetar sobre você? E de repente estava tudo bem, mas de repente você começa com aqueles sentimentos malignos e com aqueles pensamentos duvidosos e de questionamento e de tudo. E aquilo começa a te tirar do rumo que Deus tem para a sua vida. Vamos ver então como que nós podemos vencer essas setas, essas projeções de iniquidade. Em primeiro lugar, discernindo este ataque maligno. Amém? Você veja que Davi, se você voltar lá no Salmo de número 64, ele começa a orar e dizer: Deus, eu estou sendo atacado. Eu não sei se esse negócio de onde vem, porque é tudo meio oculto. Mas eu percebo que eu estou sendo atacado. E eu peço que o Senhor me livre. Então, em primeiro lugar, você precisa ter discernimento. Diga discernimento do ataque maligno. Amém? Querido, obter discernimento é um processo. Leva tempo. Você precisa crescer espiritualmente. E você precisa se alimentar de comida sólida. Abra Hebreus 5, de 13 a 14.
Hebreus 5 vai nos ensinar isso. Hebreus 5, 13 e 14. Vai nos ensinar a como desenvolver o discernimento nas nossas vidas. Hebreus 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então diga assim, faculdades exercitadas. São faculdades espirituais. Amém? Irmão, não é só conhecimento na mente. São faculdades espirituais. São capacidades espirituais que a palavra de Deus começa a te dar no amadurecimento. Amém? Você começa a aprender a ouvir a voz de Deus. Você começa a aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mediante o quê? Mediante um alimento sólido. Se você, o versículo 13 diz assim, se você se alimentar só de leite, se você se alimentar só de leite, você não vai ter esse processo de ter capacidade de executar isso. Faculdades espirituais exercitadas é pelo exercício. De tanto você conhecer a Deus, de tanto você ter intimidade com Deus, de tanto você conhecer a palavra de Deus. Quando um som entra na sua mente, quando um som entra nos seus sentimentos, quando uma sugestão entra em você, você discerne, esta frequência não é o som da voz de Deus. Amém? Mas se você não discerne, meu irmão, você começa a ser duramente atacado. Uma outra coisa que nós precisamos fazer para vencer essas projeções do inimigo é vigiar os nossos pensamentos. Querido, não deixe os seus pensamentos sem filtro. Amém? Não deixe eles sem filtro. Qual é o filtro? Por exemplo, Filipenses 4:8. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Um versículo para você decorar. Um versículo para você escrever num papel e decorar. Fazer igual as crianças do Grupo Atitude. Digita, põe lá na geladeira, ou lá na sua escrivaninha, no seu local de trabalho, e repete várias vezes ao dia. A palavra do Senhor diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, querido, isso é uma peneira. E a hora que vier aquele pensamento, aí você vai falar, não, isto não é nem verdadeiro, eu não sei se é isso mesmo. É só um será, é só um talvez. Isso nem é verdadeiro. É honesto pensar isto dessa pessoa? É honesto pensar isto? É justo? É amável? Traz alguma boa fama ou isso difama? Tem alguma virtude, algo de bom nisso? Traz algum louvor esse tipo de pensamento? Se não, o que você faz? Joga fora. Amém? Tenha controle dos seus pensamentos. Tem pessoas que falam assim, irmã, eu não tenho controle.
Hora que eu vejo, eu já estou amargurado. Hora que eu vejo, eu já estou pensando mal daquele membro da família. Hora que eu vejo, eu já estou totalmente entregue à derrota. Hora que eu vejo, eu já estou assim, sabe? A coisa nem começou a acontecer e eu já estou dizendo assim, vai dar tudo errado. Por que isso? Não está vigiando os seus pensamentos. Não está tendo filtro. Filipenses 4:8, amém? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há nisso virtude, louvor, se há nisso louvor, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento. Amém? Irmãos, uma terceira estratégia que nós temos que ter é usar as nossas armas espirituais. Amém? Uma vez que você perceber que esses sentimentos, esses pensamentos já tomaram conta de você, agora é hora de guerrear. Não dá para você ficar passivo. Você precisa arrancar isto tudo de dentro de você. Amém? Eu quero primeiro que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler de 3 a 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 6. Segundo aos Coríntios 10, de 3 a 6, a palavra do Senhor nos instrui assim. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa obediência. Amém? Irmãos, tudo começa a libertação acontecer quando você se posiciona e toma posse das suas armas espirituais. Amém? Você precisa entender que você tem armas espirituais. Porque embora você viva a vida aqui na terra, você não luta uma luta aqui na terra apenas. Amém? A sua luta é contra os principados e as potestades. Então, embora você anda na carne, você não milita segundo a carne. E as armas da sua guerra não são carnais. Elas são poderosas em Deus. E elas destroem essas fortalezas que o inimigo vai fazendo em você. Elas destroem esses sofismas, que são esses erros, esses enganos, esses pensamentos, esses sentimentos malignos. E deixa eu te dizer uma coisa. A psicologia nos mostra o seguinte, que os sentimentos seguem os pensamentos. Então, de tanto pensar, de tanto abrigar aquele tipo de coisa, o que acontece com os seus pensamentos? Os seus sentimentos, eles seguem os seus pensamentos. Então, sempre a restauração começa você usando as armas na sua mente, amém? Renovando a sua mente, libertando a sua mente. Eu quero que você vá também, nós estamos aqui pertinho, tudo no Novo Testamento, Efésios 6. E que nós possamos ler do versículo 16 e 17. Recentemente, a igreja teve o ensino sobre esse texto. Eu creio que isso está assim, né? Claro para você, está vivo na sua mente. O versículo 16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Na luta contra as trevas, nós precisamos de todas as peças da armadura. Mas eu queria destacar aqui que você rechaça esses dardos inflamados para que eles não te ataquem com a sua fé. Amém? Crendo naquilo que a palavra de Deus diz e não nessa sugestão que vem do inimigo. Por isso o discernimento. Porque quando você se alimenta de alimento sólido, é aquilo que eu disse, irmão, você consegue discernir que aquela frequência ali não é a voz de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz a respeito da vida do cristão. Não é isso que a palavra de Deus fala. Então você não aceita esse ataque. Você rechaça com a sua fé. Agora eu preciso perguntar para você, de que tamanho é a sua fé? A palavra do Senhor diz que nós podemos fazer crescer a nossa fé. Como é que a gente faz crescer a nossa fé? Através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Uma outra peça fundamental nessa luta é o capacete da salvação. E meus irmãos, às vezes a gente encontra uns irmãos que o capacete da salvação nele é uma casca de ovo. Por que isso? Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, conquista para nós uma grande riqueza espiritual. Amém? Agora eu te pergunto, você sabe que herança é essa? Você sabe que riqueza é essa espiritual? Você sabe aquilo que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário? Porque esse é o alimento sólido, meu irmão. Este é o alimento sólido. E a obra redentora de Cristo, meus irmãos, é ela que nos garante a vitória. Amém? Eu quero levar você a um texto aqui. Lá em Colossenses 2, nós estamos aqui perto, anda um pouquinho para frente, você vai encontrar Colossenses 2. É um dos exemplos que nos fala, 14 e 15, vamos ler desde o 13. Que nos falam sobre a obra redentora de Cristo. Um dos aspectos da obra redentora de Cristo. O que foi que ele fez por nós? Que está bem ligado a esse tema que nós estamos falando. Versículo 13. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos débitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e contra as ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você sabe uma das coisas que Jesus fez ao nos salvar? Nos deu vitória contra o inimigo, amém? Triunfou sobre eles aonde? Na cruz. E aqui nós já estamos indo para o último ponto dessa ministração, porque eu queria orar com você. Então, em primeiro lugar, discirna o ataque do inimigo. Vigie os seus pensamentos. Use suas armas espirituais. E o quarto ponto, exerça autoridade sobre as trevas. Amém? O que Jesus conquistou para você na cruz? Uma das coisas foi autoridade sobre as trevas. Triunfou sobre eles na cruz. Triunfou sobre eles. Um dos textos também que você pode usar, que já foi amplamente ensinado aqui nessa igreja, Lucas 10, 19. Amém? Quantos sabem de cor? Eis que vos dei
autoridade, poder, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Amém? Meus irmãos, eu queria orar agora. Eu queria orar agora pela igreja, eu queria orar agora pela sua vida. Eu queria que você que percebe que está debaixo de ataque maligno, às vezes ele ataca uma área, às vezes ataca várias áreas. Você que percebe que está sobre esse ataque, nós vamos nos posicionar neste momento, amém? E nós vamos ordenar a essa ação espiritual que vai caindo por terra na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Porém, você vai precisar fazer isso também na sua casa. Você vai precisar fazer isso no seu dia a dia. Quando o inimigo vier com as suas mentiras e com seus enganos e com as suas operações, não vai mais chocar os ovos dele, amém? Não vai mais tecer as teias para ficar enrolado lá nelas. Mas vai no nome de Jesus rejeitar tudo isso para que o Espírito Santo possa te levar para o teu destino. Amém? O seu destino é em Deus, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então eu convido você a ficar em pé agora. Nós vamos em primeiro lugar orar todos juntos. A oração da armadura de Deus. Se você não sabe fazer isso em primeira pessoa, já vai aprender agora. Se sabe, é isso que você precisa fazer lá na sua casa. Numa atitude de fé, tomando posse da palavra do Senhor, diga assim: quanto ao mais, eu me revisto do Senhor e da força do seu poder. Tomo sobre a minha vida toda a armadura de Deus, para que eu fique firme e não caia nas ciladas do diabo. Porque a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Portanto, agora, pela fé, eu tomo toda a armadura de Deus, para que eu resista no dia mau, e declaro que eu vou vencer tudo. E depois de vencer tudo, permanecerei inabalável. Declaro que estou firme. E cinjo-me agora com a verdade. Visto a couraça da justiça. Calço os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Também embraço o escudo da fé, com o qual apagarei todos os dardos inflamados do maligno. Tomo também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e viverei uma vida em oração, em súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e vigiarei nisto, com perseverança, por todos os meus irmãos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com confiança eu faça conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em Umuarama, para que em Cristo Jesus
eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Agora pode deixar que eu vou orar, você vai concordar. E em nome de Jesus vai determinar que tudo isso que entrou na sua mente, que está te afligindo, esse sentimento que está te afligindo, tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nós nos posicionamos contra todas essas hostes das trevas que têm atacado a mente e os sentimentos do povo do Senhor. Nós estamos diante da mesa do Senhor, nós vamos fazer isto hoje, porque isso é um memorial, que nós estamos aqui para celebrar a nossa vitória, a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E lá, inimigo, Ele já te venceu, Ele já te despojou da sua força com relação às nossas vidas. Hoje nós temos autoridade, hoje nós podemos te vencer. Então, no nome de Jesus, nós ordenamos agora a todos esses sentimentos que nós abrigamos, que eles vão saindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, vão sendo arrancados agora pelas raízes. Tudo aquilo que não foi planta que o Pai Celestial plantou, não é semente da palavra de Deus, mas é inspiração demoníaca, é inspiração das trevas. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós arrancamos agora. Meu irmão, aí no teu coração vai falando: eu rejeito isto. Em nome de Jesus, eu determino que seja arrancado tudo isso do meu coração agora. Em nome de Jesus, também nós comandamos a alma. Nós comandamos aos sentimentos, vocês que já foram entregues a essa inspiração maligna, nós agora em nome de Jesus determinamos: inspiração maligna, solte esses sentimentos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda esta ação maligna que está oprimindo esta vida, que está entristecendo, que está confundindo, que está deprimindo, que está levando ao fracasso, que está levando ao desespero, toda esta ação espiritual vai sendo arrancada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nós nos sujeitamos nesse momento ao Senhor. Nós abrimos o nosso coração a Ti agora. Meu Deus, e nós queremos te pedir em primeiro lugar, Senhor amado, lava-nos no sangue de Jesus. Senhor, perdoa, Senhor, cada um do seu povo, Senhor. Cada um que tem aberto sua mente, o seu coração, para receber, Senhor, isso que vem do inimigo. Perdoa agora, Senhor. Lava no sangue de Jesus, ó Deus. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, entra com o som da tua voz agora. Entra com a tua palavra poderosa. Ela que é essa espada que arranca de nós tudo aquilo que deve ser tirado. Senhor, vai arrancando agora. Nós te pedimos, Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor esteja adentrando agora naqueles recônditos, Senhor, mais profundos dos pensamentos e dos sentimentos. Lá onde aquela pessoa, Pai amado, ó Deus, sente esta solidão, lá onde ela sente esse desvalor, lá onde ela é constantemente atacada, que o teu Espírito Santo entre agora, Senhor, e cura esta identidade, cura esta visão errada que esta pessoa tem, Pai amado, no nome de Jesus. E nós nos abrimos ao mover do Senhor, nós nos abrimos ao mover do teu Espírito Santo, e nós declaramos em nome de Jesus, cada um de nós libertos e livres de todas estas setas, de todas essas projeções sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pratica a palavra do Senhor. Amém. É uma palavra muito simples, muito prática, mas a palavra de Deus é assim.
ela é prática e ela é simples. Amém? Para que nenhum de nós deixe de praticar. Irmãos, eu tenho assim um testemunho no meu coração, um testemunho interior. Quantas vezes ao longo dos anos, eu ia orar, e eu gosto de orar os salmos. E o Senhor falava para mim, ora o Salmo 64. Ora o Salmo 64. E eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Mas quando eu comecei a estudar mais a fundo esse tema e percebi, eu louvei a Deus, amém? Por quê? Porque Deus estava querendo, ainda que eu não entendia direito, mas Ele estava querendo me livrar dessas ações do mal, amém? E Ele quer te livrar dessas ações do mal, amém? Não seja presa. Meus irmãos, que coisa terrível quando nós, geralmente assim, quando você está quase conseguindo discernir o que Deus quer para você, que você está indo, você já está no caminho, é onde geralmente Ele vem. Então, em nome de Jesus, nós não vamos mais ser presas. Amém? Resista, se posicione, dê os passos e o Senhor é contigo. Amém? Nós vamos agora passar para o momento da Santa Ceia com o pastor Rodrigo. Amém. Você pode se assentar, irmão. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia aí mais uma vez e abri-la comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. No capítulo 11 nós temos as instruções acerca da ceia do Senhor. A partir do versículo 23, nós lemos assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se então o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, queridos? Instrução de Deus para nós. O momento da Santa Ceia é sempre um tempo de reflexão, né? Refletirmos naquilo que Deus fez por nós, na sua graça, sua misericórdia, seu socorro, seu amor por nós. Mas também refletirmos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E eu queria te dar essa oportunidade agora, onde você está, alinhar sua vida com o Senhor. Talvez tenha algo que você precisa examinar, talvez você precise fazer isso que o texto está nos dizendo, né? Examine-se o homem a si mesmo, julgue-se a si mesmo, né? Exerça, né? Exercite a autocrítica, veja se há algo que tem impedido a sua comunhão com o Senhor, se há alguém que você precisa perdoar, que você não perdoou, se há algum pecado que precisa ser confessado, que você não confessou. Quero te dar um tempo para você fazer isso. Onde você está, feche os seus olhos. Esse é o seu tempo com Deus. Faça isso agora, enquanto os diáconos e as diaconisas vão chegando aqui ao altar. Coloque a sua vida diante do Senhor.
Prepare-se para este momento singular, momento da Santa Ceia.